queridíssimas! Estamos aqui em mais um Entre Elas, onde nós conversamos sobre e entre elas. Eu sou a Natália Duarte, Nath nutricionista especialista em nutrição esportiva funcional, clínica estética, comportamento alimentar e amante da psicanálise. Estamos aqui novamente com a querida Elisa e hoje nós vamos falar um pouco sobre liderança feminina. Quais são as diferenças entre uma liderança feminina, uma liderança... Existe gênero para liderança? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Para quem ainda não te conhece, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você e aí a gente vai começando o nosso bate-papo. Bom, prazer. Eu sou Elisa Rosenthal, sou mãe, sou empreendedora, sou uma profissional do mercado imobiliário, sou uma executiva do setor, conselheira de empresas. Atualmente eu sou colunista do Exame, da Estadão, autora de 2 livros. Eu recebi alguns títulos interessantes relacionados ao mercado imobiliário e ao meu trabalho. E eu trabalho com essa visão de liderança feminina desde 2018. E foi algo que aconteceu na minha vida junto com o empreendedorismo. Quando eu resolvi empreender, fazer uma transição de carreira, e aí eu conheci o termo, conheci o assunto e resolvi me aprofundar mais sobre o que é liderança feminina, como desenvolver, que habilidades são essas e depois como transbordar isso para outras mulheres. Opa, assim a conversa vai ficar profunda. Primeiro eu gostaria que você me falasse o que te motivou a começar a conhecer essa questão da liderança feminina, porque você trouxe pra gente já no nosso outro episódio que você fez uma transição de carreira importante e eu acho que, pelo que você me falou um pouquinho antes aqui, isso é que fez você começar a estudar sobre liderança, né? Você querer sair dessa posição do degrau quebrado, né? Para entrar numa posição de gerenciamento, uma posição de liderança. Conta pra gente um pouquinho o que essa transição de carreira fez com que você notasse a importância de saber e atuar com liderança. Na época que eu fiz a transição de carreira, eu entrei para um movimento chamado Mulheres do Brasil, que é um grupo que foi fundado pela Luiza Helena Trajano, foi uma das CEOs, hoje é do conselho do Magazine Luiza, uma das mulheres mais bem-sucedidas do Brasil, e da sua empresa também tem um histórico relevante. E o grupo, na época, quando eu me uni ao grupo, ele não tinha o tamanho que ele tem hoje, mas ele é um grupo que trouxe para mim alguns conceitos e algumas realidades sobre participar de núcleos, né, e coletivos femininos que eu não tinha esse conhecimento. E eu percebia muito que aquelas conversas, aqueles debates, aqueles aprendizados, quando eu frequentava a casa do Mulheres do Brasil e os eventos ligados ao tema, eu via um distanciamento muito grande do que eu aprendia naquela realidade e conhecia naquela realidade do que eu via no mercado imobiliário. E eu senti que eu precisaria me aprofundar mais nesse tema, e aí é uma característica minha, de quando eu me deparo com algo que eu não tenho um conhecimento tão profundo, de debruçar sobre aquilo. Hoje em dia chamam isso de hiperfoco, né? Mas de me debruçar sobre aquele tema, estudar, e eu fui buscar conhecimento sobre o tema da liderança feminina. Na ocasião, eu tive a oportunidade de ir no lançamento de um livro chamado Liderança Shakti, cujo subtítulo é o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. E aquele subtítulo me despertou um interesse, uma curiosidade. Eu falei, mas que história é essa, né, desse equilíbrio feminino e masculino? E quando eu conheci esse livro, que na ocasião quem trouxe para o Brasil foi o Raj Sisodia, que é um indiano fundador do movimento conhecido como capitalismo consciente, que propõe, né, as relações capitalistas com o entendimento de viés financeiro, ganho e lucro de capital, mas com o entendimento de impacto positivo e benefício social, ambiental, humano. Qual que é esse filósofo? Ele é, acho que ele é um economista, né? Ele é um indiano chamado Raj Sisodia. Nossa, interessantíssimo. E ele fundou o Capitalismo Consciente. É um movimento global, ele existe, ele está presente aqui em São Paulo, no Brasil. O Rony
Messler, que é o fundador da Reserva, hoje empreendedor, ele foi presidente, ou é presidente do Capitalismo Consciente, e hoje a Dani Garcia é CEO desse movimento, e faz um trabalho muito bacana e super sólido. Então, na época eu conheci esse livro, e logo na sequência, ele é um livro escrito por 2 indianos, pelo Raj Sisodia, que é o fundador do Capitalismo Consciente, e a Nilima Bhatt. A Nilima, eu não a conhecia, mas ela era coautora do livro com ele. E eu fiquei sabendo na ocasião que os dois iam ministrar um workshop aqui no Brasil. Eu me inscrevi nesse workshop e fui fazer um workshop, foram 4 dias. E nesse workshop me deu uma revelação muito forte sobre um chamado de que aquele estilo de liderança era algo que eu queria me aprofundar, né? Eu queria estudar aquilo, eu queria me especializar naquilo. Então foi um encontro muito de propósito, de identidade, de verdade, de valores. Eu conheci a Nilima é até hoje uma mentora, uma mulher com uma força muito vibrante, dentro da característica dela, e eu optei então por seguir essa trilha de formação. Soube que no mês seguinte ela ia começar o primeiro grupo de formação nesse modelo de liderança, que ia começar em San Diego, na Califórnia. E então eu fiz uma decisão de investir para fazer essa formação, que foram 9 meses de formação nessa metodologia de liderança, onde eu desenvolvi em conjunto também um aperfeiçoamento para dar mentoria para mulheres, criei uma mentoria, criei ferramentas de mentoria. Então foi quase um ano de desenvolvimento, de estudo, para entender de fato o que era a liderança feminina e poder então começar a me aprofundar mais nesse tema, e por isso também que eu consegui depois fazer essa união tão inusitada de liderança feminina com o mercado imobiliário. E me conta, qual é a diferença entre uma liderança feminina e uma liderança somente? A liderança tem gênero? Muito bom. Né? O que caracteriza uma liderança feminina? O que diferencia uma liderança feminina? A bem da realidade, a liderança ela não tem gênero, né? O que acontece é que nós, com o gênero com o qual a gente se identifica, a gente vai exercer uma liderança. E que liderança é essa? Quando a gente traz o gênero junto da liderança, a gente está falando em qualidades, habilidades e características. Recentemente, vocês devem se lembrar de uma frase do Mark Zuckerberg, quando ele falou: as empresas precisam de energia masculina, estão faltando energia masculina nas empresas. Isso gerou um super burburinho, e eu fiquei muito refletindo sobre o que ele falou, porque ele tem um ponto. Claro que eu não sei o que ele quis dizer, né? Não sou ele para saber o que ele quis dizer, mas eu consigo interpretar o que ele falou por uma outra ótica, e usando a liderança Shakti como referência, eu interpreto da ótica de que as características masculinas, né, que são mais predominantes, mais presentes nos homens do que nas mulheres, não quer dizer que não existem nós, mas mais presentes nos homens, como foco, direção, assertividade, que são características importantes para as empresas, né? Estaria faltando nas empresas. E está tudo bem a gente olhar por essa ótica. O que a liderança feminina nos diz, né, pelo ensinamento da liderança Shakti, que é a minha formação, é que as mulheres, naturalmente, elas têm algumas características que também estão presentes nos homens, mas que são mais naturais das mulheres, como empatia, criatividade, união, senso de pertencimento, acolhimento, cuidado, que são características da natureza feminina, e que muitas vezes, numa dinâmica de um capitalismo sem ser consciente, né? Vamos usar o inconsciente como talvez o opositor, num capitalismo voraz, que só vê o lucro e não se importa ao custo desse lucro, ou o que ele deixa como sequela para a sociedade e para o meio ambiente, é uma deficiência que as lideranças têm. Por isso que trazer a liderança feminina para esse ambiente corporativo, empresarial e do capitalismo é trazer uma liderança que se preocupa mais
com os impactos positivos, com o coletivo, com uma visão de empatia, de criatividade, de inovação, de pertencimento. Então, ela busca trazer esse equilíbrio num contraponto, mas não quer dizer que o homem não a pratique. Pelo contrário, a gente incentiva que ele também tenha essa visão. O ideal seria trazer um equilíbrio, né, entre a liderança que seria masculina, com essas características, e a liderança com as características femininas, né? Então, o ideal seria realmente trazer um equilíbrio. O que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para mim é exatamente o que seriam essas habilidades femininas, as habilidades masculinas, e como isso se reflete dentro de um estado de liderança, né? A liderança Shakti, ela propõe exatamente isso. Por isso que eu falei que o subtítulo do livro me chamou muito a atenção. Porque ele fala desse equilíbrio. E aí, o equilíbrio, Nath, acho que a gente tem que desmistificar um pouco o equilíbrio. Porque a gente usa o equilíbrio como uma referência de uma balança equilibrada, né? Que tem pesos dos dois lados, ela fica estática, parada. Mas o equilíbrio, até vou usar uma analogia que o Jay Shetty, que é também um indiano e enfim, ele é um escritor, uma referência para muitos assuntos de liderança. Tem um vídeo famoso dele que ele usa a analogia de um eletrocardiograma. E o equilíbrio visto pelo eletrocardiograma é um equilíbrio de altos e baixos. Então, a gente está sempre numa gangorra e essa nossa analogia do parado, do equilíbrio estático, no eletrocardiograma é quando para de funcionar, né? O coração para de bater e é linha reta. Então, entender o equilíbrio que é um alto e baixo e a gente buscar sempre o contraponto para nós nos equilibrarmos como líderes que é essa essência da liderança Shakti. E como a gente faz isso? Então, o ensinamento mostra que a gente tem, né, um quadro de referência, que é um quadrante que a gente usa para explicar a liderança Shakti, onde a gente tem num polo, vamos então só criar aqui um contexto para quem está assistindo. Qual ferramenta é essa que você está trazendo? Existe o nome dessa ferramenta? Nos meus livros tem essa ferramenta, no livro Liderança Shakti também, mas é o mapa de polaridade de forças, que ele chama. Mapa de polaridade de forças. Então, imagina, visualiza no seguinte sentido, do teu lado esquerdo você visualiza as energias e características positivas de uma liderança feminina. Eu já falei aqui, como criatividade, empatia, união, pertencimento. Do lado direito você tem as energias do quadro da polaridade masculina. Foco, direção, assertividade, enfim, são energias mais presentes no universo das habilidades de liderança do masculino. Só que no quadrante de cima você tem essas energias que são positivas e são importantes, e você combinar elas te trazem para uma liderança com muito poder, né, de exercício, de conquista, de impactos positivos. Contudo, esse é um exercício de uma liderança consciente. Quando eu tenho conhecimento das minhas potencialidades, invisto em autoconhecimento, invisto nas minhas habilidades, sei meus pontos positivos e quais são meus pontos fracos, onde eu tenho que me apoiar em outros e contribuir com, né, formação, cursos e habilidades para aprimorar os meus pontos fracos, que é o ideal. Assim, o que eu imagino, né, que um líder, ele sempre vai fazer uso dessas ferramentas, né? Então, ele faz o uso da ferramenta SWOT, né, que é aquela fofa lá, que é forças, fraquezas, que mais? Forças, fraquezas, eu não lembro de cabeça. Mas ameaças e oportunidades. Ameaças e oportunidades. Então, sempre quando a gente está pensando numa... Esse é o mapa aqui. Esse é o mapa. Ah, que legal. Agora, o que acontece é o seguinte, Nath, a gente tem o exercício de uma liderança consciente, e embaixo desses quadrantes a gente tem a liderança inconsciente, que é o exercício de uma liderança quando eu não me conheço, eu não trabalho a minha autoliderança, eu não trabalho meu desenvolvimento pessoal, eu não quero aprimorar as minhas habilidades, e quando, tanto do polo feminino quanto do masculino, faço recorte aqui, eu não quero focar em gênero, estou focando em características mais naturais. Essas qualidades e habilidades, elas se transformam em pontos fracos, pontos cegos ou até ameaças. Então, por exemplo, no polo masculino, quando foco, direção
são exercidos com uma liderança inconsciente, onde eu não me conheço e não trabalho meu autoconhecimento, eu vou exercer uma liderança agressiva, uma liderança de imposição, uma liderança que vai usar força, vai usar de alguns elementos que são os elementos tóxicos que a gente costuma usar como característica, né, como adjetivo para o ambiente de trabalho. Ao mesmo passo e do mesmo jeito que uma liderança feminina exercida sem autoconhecimento, sem autoliderança, sem pertencimento dessa visão de consciência, né, uma liderança feminina que tem uma característica, por exemplo, de empatia, de união, quando ela é exercida desse ponto de fraqueza, ela pode ser uma liderança muito mais vulnerável, enfraquecida, ela pode se sentir abusada, explorada. Então, o trabalho desse equilíbrio é um trabalho que essa metodologia de liderança traz como um trabalho de energias cruzadas. Por isso que é o equilíbrio, por isso que a energia da liderança feminina, ela é colocada, Nath, para ser um trabalho de união e de não exclusão dos homens. E o assunto nunca é sobre excluir o homem. Sabe uma coisa que eu achei interessantíssima, vendo aqui o mapa? Uhum. É um mapa interessantíssimo que ele traz aí algumas características que são associadas ao gênero feminino e algumas características que são associadas ao gênero masculino. Isso me lembrou bastante os arquétipos propostos por Jung. Sim, vem do Jung. Vem do Jung? Que o Jung ele propõe alguns arquétipos, né? E dentre esses arquétipos propostos por ele, ele tem o ânimos e a ânima, né? Que a ânima são as características femininas dentro do ser, tanto feminino quanto do ser masculino. E o ânimos são as características masculinas que podem estar presentes tanto dentro do ser feminino quanto do ser masculino. Eu acho, eu vou agora falar a minha opinião pessoal, eu acho um pouco complexo a gente classificar assim as coisas tão em caixinhas, assim, o que é feminino, o que é masculino. É lógico que isso torna uma coisa um pouco mais didática na hora da gente pensar em esclarecer algumas coisas, né? Uma coisa mais prática, torna uma coisa mais prática. Mas eu enxergo que as pessoas, elas são muito mais subjetivas, né? Do que colocar... Existem muitos homens, por exemplo, que têm uma característica, talvez, de liderança feminina, né? Por conta do contexto dele, por conta da empresa, do público que ele trabalha, e etc e tal. E isso eu acho que acaba polarizando as pessoas. Você acha que sim ou que não? Eu acho que é uma ferramenta que ajuda a conscientização, né? E usando Jung como referência, porque Jung tem essa coisa cultura, do arquétipo muito forte. Esse estilo de liderança, ele tem várias referências, né? Traz o Yin Yang, traz o Jung. E uma das frases que a Annie Lima também usa para explicar essa visão de liderança é que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão, que é uma frase de Jung e que traz essa visão do quanto a gente precisa se conscientizar do nosso ponto fraco, do nosso ponto de necessidade de melhoria e apoio, para exercer uma liderança consciente. Porque a forma de ler este gráfico, ele é uma leitura na diagonal. Como funciona? Se eu tenho uma liderança mais predominantemente masculina, vamos usar o termo aqui só para classificação, mas não uma classificação. Porque eu tenho muita energia masculina. Eu sou uma pessoa muito direta, objetiva, eu sou muito focada, então eu trabalho com metas. E quando a minha energia masculina, ela tá exercida de uma forma inconsciente, e quando a gente exerce de forma inconsciente? Quando a gente está estressada, quando a gente está com pressa, quando a gente está sobrecarregada, quando a gente está com burnout, todo mundo já passou por uma situação dessa. E você vai exercer inconscientemente em algum momento da sua vida. Então, você pode ser mais ríspida, mais grosseira, responder de um jeito que a pessoa não gostou do jeito que você respondeu. Ou você deu uma resposta mais seca, mais curta, e isso não soou bacana. E isso acontece com todo mundo. Então, algumas vezes na minha trajetória profissional, as pessoas já me classificaram... mas
eu achei eles um pouco arrogante, porque não me conheceu o suficiente para saber que eu estava sendo um pouco mais direta, mais objetiva, e leram isso de uma outra forma. Aprendendo a trabalhar com minha liderança e aprendendo o meu desenvolvimento, eu fui buscar nas energias características femininas o apoio e o contraponto para que nesse equilíbrio eu pudesse também aprimorar minha forma de liderança. Por isso que o gráfico ele tem que ser lido na diagonal. Então você exerce uma liderança consciente, cai para a liderança inconsciente quando você não está presente, consciente de si, busca apoio na diagonal posterior, que é a tua liderança complementar feminina, e do mesmo modo que se você sobrecarrega ou usa em demasia de um estilo de liderança que não é seu, não é natural seu, você pode cair numa situação, né, que é a situação de você exercer um ponto cego ou você se vulnerabilizar por exercer algo que não é da tua natureza. Então, uma liderança feminina que, quando eu exerço de uma forma equivocada, eu posso me sentir, por exemplo, explorada, que é quando eu uso de uma empatia para complementar a minha força masculina, mas às vezes essa empatia ela não é colocada de uma forma estratégica e eu acho que eu estou sendo possivelmente explorada por alguma oportunidade que eu não estou me conscientizando da forma correta. Então, quando é que você sai desse estágio, você retoma para a sua energia masculina. Então, esse é um trabalho de equilíbrio e trabalhando, então, assim, explicando pode ficar mais complexo, mas a metodologia desse formato de liderança, ela é uma metodologia de buscar o equilíbrio e trabalhar sempre no contraponto dessas complementariedades. Tá. Agora eu vou puxar o intervalo, Tá. porque a gente já está evoluindo bastante a conversa, mas eu aguardo vocês daqui a alguns minutinhos para a gente continuar essa conversa que está muito interessante. Espero você. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos agora com a nossa convidada Elisa, no nosso conversa incrível, que eu estou adorando, Bom.
sobre liderança, principalmente liderança Shakti, que divide um pouco o que é uma liderança feminina, o que é uma liderança masculina, baseada nas habilidades culturais de cada gênero. E agora ela vai falar um pouquinho mais pra gente sobre o que é uma liderança consciente e o que é uma liderança inconsciente dentro deste contexto das energias masculinas e femininas. Muito bom. Bom, Nath, a gente falava agora há pouco sobre esse quadrante de forças e como é que eu leio esse quadro. Espero que a gente tenha conseguido trazer o quadro aqui para a audiência, senão eu aconselho que você compre meus livros e possa acessar esse conteúdo também. Quando a gente trabalha com essa composição de forças e tem uma diferença entre você exercer uma liderança consciente da inconsciente, acho que a dúvida fica, né? Mas como é que eu sei se eu estou sendo uma líder consciente ou não? E essa escola de liderança, ela traz 5 pilares para nós nos apoiarmos para sermos líderes conscientes. Então, quais pilares são esses? O primeiro pilar é o pilar da presença. E aí a presença é algo que a gente acha que é óbvio, mas é muito difícil da gente executar hoje em dia. A presença é você estar totalmente presente, dedicado a esse momento. É quase o mindfulness, né? O mindfulness é uma ferramenta de exercitar a presença, mas cada vez menos a gente consegue exercer presença, né? A gente está aqui, o celular está ligado e você está assistindo e você deve estar numa segunda tela ou me ouvindo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. E sempre a gente está vivendo o momento presente, mas sem ter presença. E essa escola, né, a Annie Lima, que é minha mentora, ela traz uma frase muito emblemática para a prática da presença. Então, para exercer a presença é quando você está totalmente entregue, dedicado ao momento, quando você não tem nada a temer, defender ou promover. Então, essa definição de presença, a gente precisa, toda vez que a gente sair desse estado, de duvidar se a gente está consciente ou não do que a gente está fazendo, eu acho que é uma boa frase e um bom mantra para a gente refletir. Se você não tem está nada a temer, defender ou promover. E quando você se sente nesse estado, você está entregue para o momento presente. Então, é algo para a gente pensar e refletir. Acho que é um bom mantra de reflexão. Ferramentas para o exercício da presença. Tem o mindfulness, tem a meditação, tem a respiração, os exercícios de respiração, de consciência e outras ferramentas de exercício de presença, mas a presença é o primeiro pilar. Porque você não consegue exercer uma liderança consciente se você não estiver totalmente entregue e presente, de fato, nesse estágio. O segundo pilar é o próprio Shakti. E aí entender o que Shakti significa. E é se aprofundar e mergulhar nesse conceito. Então, Shakti é o oposto de Shiva, e aí tem que entender aí um pouco de... explicar um pouco pra gente do hindu, porque... Eu também eu não sei precisei exatamente conhecer, o que é esse eu precisei Shakti. conhecer também para fazer a analogia que representasse o que aquilo podia mostrar para mim. Então, o Shakti é uma energia vital da vida e é uma energia vital que é feminina. E aí você vai... que energia vital é essa? É a energia que faz a vida continuar. Então, você vai plantar uma semente, você vai regar essa semente vai germinar, vai gerar ali um caulezinho, uma plantinha, uma folhinha. Essa energia que faz essa semente crescer é o Shakti. É a energia que faz o dia terminar e ter um outro dia. De você ter uma continuidade, de você cortar tua unha vai crescer. Essa energia é uma energia Shakti. E ela é uma energia feminina porque é a energia que nutre, que é a energia quase que fosse um útero que dá vida. E dá vida a coisas novas, e dá vida a continuidade. Então é uma energia que interprete como você quiser, da referência que você tenha na sua vida, mas é essa energia que é o segundo pilar, tá? E não precisa ser a sua referência, né? O Shakti, a palavra, o hindu, vem para dar o apoio porque é a origem dessa metodologia, mas a gente pode usar a referência que você quiser da sua vida, da sua crença e do seu dia a dia. Pelo que eu entendi do que você trouxe, o Shakti é como se fosse uma energia de movimento, de novo, continuidade, de renovação. Surgir, né? Do surgimento das coisas, do movimento, das coisas caminhando, né?
E a liderança consciente, ela precisa desse segundo pilar, porque é uma liderança de continuidade. Vamos trazer para um modo bem prático, talvez mais tangível para quem quer referências, né, do dia a dia. O Simon Sinek tem um livro chamado Jogos Finitos e Infinitos, e também fala sobre isso. Os jogos infinitos trabalham com liderança Shakti. E muitas vezes a gente está falando de lideranças que querem jogar jogos infinitos. Jogos infinitos são jogos que não tendem a acabar quando termina, né? Então, um exemplo bem masculino. Um jogo de futebol termina lá aos 45 do segundo tempo, terminou o jogo, né? Mas, sei lá, a FIFA, por exemplo, é um jogo infinito. A FIFA tá lá continuando com seus N campeonatos todo ano, tem vários campeonatos. Mas um jogo é um jogo finito. A FIFA é um jogo infinito, quando ela pensa, né, no ecossistema do futebol. Então, diferenciar um jogo finito do infinito é saber que o Shakti está muito mais ligado a jogos infinitos. E a liderança precisa pensar como um jogo infinito. E o terceiro pilar? Tô curiosa. O terceiro pilar é integridade. E a integridade usa muito desse conceito do Jung, que eu trouxe no primeiro bloco, da gente se conscientizar da nossa escuridão, então saber dos nossos dos pontos fracos. Quando a gente fala de integridade, a gente tende a trazer muitas questões dos valores morais, né? Tem relação com isso, obviamente. Tem, totalmente. Tem relação com o valor moral, tem relação com a conscientização das minhas limitações, de buscar também apoio e equipe. Quando a gente fala de liderança, né? Trabalho em equipe, trabalhar com formação continuada, com investir em capacitação para aquelas habilidades que eu tenho, né, menor conhecimento, maior dificuldade, porque a integridade é você conscientizar daquilo que você precisa realmente buscar para você se sentir íntegro, se sentir inteiro. Então, quais são as peças que te faltam para você poder... acho que a frase do Jung, ela representa bem sobre isso, né? Não é aquilo o espaço que eu preencho, é o espaço que eu deixo de preencher, né? São meus pontos cegos, são realmente essas sombras que te tornam íntegros. Geralmente, quando eu faço essa palestra, eu uso a imagem daquele... agora me fugiu a palavra... Ikigai, que é uma prática japonesa de quando quebra uma cerâmica, eles colam com ouro para que eu ouvi essa metáfora faz pouco tempo. Para que as pecinhas sejam coladas com ouro e você saber que aquela cicatriz ela tem uma história. E aquilo lá tem mais valor, talvez, do que a peça antes de ser quebrada. Exatamente. Aí na integridade eu uso essa metáfora para a gente saber que erros fazem parte da nossa trajetória curva de aprendizado, que muitas vezes você perder algo ou alguém pelo caminho também te traz um aprendizado, e tudo isso você, né, trazer para a sua integridade como líder. Esse é o terceiro pilar. E o quarto? O quarto pilar, eu vou falar pela liderança Shakti e a minha forma de aperfeiçoar esse quarto pilar. A liderança Shakti fala de flexibilidade e eu aperfeiçoei ele com resiliência. Porque flexibilidade, para mim, é um conceito que precisa andar junto com resiliência, porque flexibilidade é você, né, poder ir e vir conforme a situação requer e exige, mas a resiliência é você também saber voltar para o estado original. Exatamente. E saber o seu eixo, encontrar o seu centro, né, o seu propósito, a sua verdade. Então, a flexibilidade, só ela, você pode muitas vezes se perder pelo caminho. E perder a sua essência, perder o seu propósito. Então, flexibilidade e resiliência, na minha visão, andam juntos. Então, eu aperfeiçoei um pouco esse quarto pilar, unindo flexibilidade com resiliência. E o quinto pilar é congruência. Então, congruência, ela traz essa visão de direção, da congruência da direção de onde você quer seguir, aonde você quer chegar, qual é a tua rota, qual é o teu direcionamento. Agora nós falamos dos 5 pilares aí da liderança Shakti. E agora eu queria saber, voltando a falar um pouco sobre essa questão feminina e do tipo de liderança feminina, eu queria conversar um pouco sobre a questão da competitividade
e da sororidade quando a gente pensa em mulheres em cargos de liderança? Tem também uma água para falar desse assunto. Nath, eu vejo que muito do que a gente pratica numa liderança inconsciente. A gente não percebe que nós fomos colocadas nesse lugar porque em algum momento, em algum contexto histórico, colocaram e a gente aceitou, foi imposto, e esse lugar e a gente está lá, e a gente não se questionou do porquê que a gente está lá. Então, historicamente, foi dado que mulheres são competitivas, que mulheres não se ajudam e que mulheres querem puxar o tapete uma da outra, enfim, tem várias, né, frases desse tipo. E a gente foi acreditando nessa realidade e imprimindo essa realidade, especialmente nos ambientes corporativos, sem se questionar do motivo pelo qual isso foi falado para a gente ou por que a gente estava fazendo isso, né? É quase cultural, né? É quase cultural. Então, quando você numa liderança consciente, né? A gente acabou de explicar como é que eu trago para a consciência, e se questiona, mas isso está acontecendo? Isso é real? Você percebe que muito desse viés inconsciente da liderança feminina ou dessa disputa feminina, ela é exercida por uma liderança inconsciente, imposta, e que muitas vezes isso pode até ser estratégico para que as mulheres percam espaço e se enfraqueçam em ambientes altamente competitivos. Estratégias de guerra, né? Então, assim, a gente também tem que entender como que isso é utilizado para diminuir força e credibilidade nesses espaços. Então, a gente precisa se questionar. Primeiro ponto é se questionar. Depois é entender que, sim, isso de fato acontece algumas vezes. E de fato acontece porque a gente precisa cada vez mais investir na nossa capacidade de liderar e enxergar as mulheres com a possibilidade, né, de também compartilharem desses espaços. E aí volta para aquele mantra da presença. Né? Por isso que esse mantra é importante. Da gente olhar para esses espaços e falar, eu não tenho nada para temer, promover, né, ou me defender. E também entender a abundância de oportunidades que o mercado oferece, que os mercados oferecem, e sair desse ambiente de escassez, de autodisputa, de descredibilizar os outros ou a outra, para poder trazer uma visão mais colaborativa e integrativa. Mas isso é uma mudança profunda de capacidade de relacionamento e é uma trajetória de aprendizado, de habilidades e de ações que a gente ainda vê pouco acontecendo, né? Recentemente eu dei até um exemplo numa conversa que a morte recente da Preta Gil, eu acho que ela deixou uma visão muito prática do que é uma sororidade, né? Assim, a forma como ela cedeu palco para outras mulheres, trabalhou com amizades até o último dia de vida dela. Então, gostando ou não do trabalho dela, ou da pessoa dela, eu aprendi a admirar o trabalho dela e ver o quanto que ela conseguiu imprimir sororidade, assim, real na vida dela, né? De uma forma muito honesta e muito genuína. Não acompanhei muito o trabalho dela em vida, mas eu ouvi bastante sobre isso também, a história da vida dela, principalmente a questão do papel da mulher, no cuidado e a questão do abandono, né, do marido. Mas, enfim, voltando. Então, acho que é isso. Essencialmente, a gente primeiro se perguntar, se questionar, perceber os ambientes que a gente está, saber se foram ambientes escolhidos ou impostos, e principalmente entender que existe uma visão muito mais colaborativa e próspera quando a gente não busca competitividade, né? A competitividade no ambiente de corporativo, ela é uma realidade. Isso não vamos ser aqui naivos, porque ela existe. Independente eu acho que em ambiente corporativo, né, é tudo bem complexo. E eu acho que, assim, em ambiente corporativo, eu nem sei se eu... Enfim, as mulheres, elas são vistas também
numa posição de objeto ali, de desejo, talvez com uma segunda intenção, né? Então, algumas vezes você percebe alguns movimentos de pessoas que estão em cargos de liderança para trazer a mulher para próximo, para dever favor, esse tipo de coisa. E as mulheres acabam competindo, às vezes, por esse lugar de atenção, né? E eu acho isso muito triste, né? Porque em vez das mulheres se juntarem para se colocar num lugar de respeito umas às outras e tentar crescer pelo valor que ela tem como profissional, às vezes se coloca num lugar de marionete, né? Mas aí é uma liderança muito inconsciente. É. Aí a gente volta para os 5 pilares. Mas no ambiente corporativo a gente vê muito isso, né? Porque é um ambiente majoritariamente de lideranças inconscientes. Então, por isso que toda essa metodologia e ensinamento, ele nasce do capitalismo consciente. Sim, a empresa tem que dar lucro, sim, eu tenho que dar retorno para os acionistas, sim, eu tenho que dar resultado, porém, contudo, eu tenho que ter uma visão de impacto social e ambiental positivo e coerente e muitas vezes é essa parte que não está acontecendo. Existe algum selo que a empresa busca conquistar para dizer que ela é uma empresa que busca o capitalismo consciente? Sim, o capitalismo consciente tem uma forma de você certificar, né, ter certificações. Tem outras linhas, né, tem o próprio Sistema B, que também são empresas B, são empresas que também praticam, têm boas práticas, têm um nível de impacto positivo, e geralmente buscar por empresas que têm esses selos é uma forma de você também incentivar essa prática e também fazer escolhas conscientes de que possivelmente nessas empresas você vai ter lideranças, nada, né, uma certeza absoluta, mas com essas práticas mais conscientes que esse tipo de metodologia e mentalidade propõe e pratica. Certo. Eu vou puxar agora os próximos comerciais e nós estaremos de volta daqui a alguns minutinhos para fazer o nosso ping-pong. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar.
Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos aqui com a nossa entrevistada Elisa, falando um pouco sobre liderança e liderança feminina. E agora nós vamos para o nosso ping-pong. Vou começar com a nossa primeira pergunta, que é: como uma pessoa técnica pode desenvolver habilidades para assumir posições de liderança? Muito bom. Eu gosto muito desse tema. E para falar desse tema, eu vou usar aqui a referência de um livro do David Epstein, que se chama Por que os Generalistas Triunfam no Mundo de Especialistas. E o conceito desse livro é buscar as especialidades dentro de uma mentalidade generalista, ou seja, conhecer muitos assuntos dentro da sua especialidade. E aí é importante também, Nath, a gente entender o conceito de liderança, porque são muitos os conceitos de liderança. Mas eu gosto de uma definição que eu aprendi com a Laurie Supizio, que é PhD em liderança da San Diego University. Eu tive a honra e o privilégio de ter tido aula com ela na minha formação. E a Laurie Supizio, ela diz o seguinte: gerentes... liderança não é gestão. Os gerentes e quem gerencia é quem direciona assuntos que têm respostas. Então, se você tem um assunto, esse assunto tem uma solução, uma resposta existente, você está gerenciando tarefas. A liderança é você direcionar e conduzir assuntos que não têm respostas. Então, a diferença do generalista e especialista é você ser um especialista, mas conseguir criar habilidades genéricas para você conseguir conduzir assuntos que não têm respostas óbvias ou soluções existentes. E é nesse momento que você, de um cargo técnico, consegue emergir, né, e ascender para um cargo de liderança, porque você vai se aperfeiçoar em outras qualidades, em outras áreas, e conseguir criar soluções para assuntos que não têm soluções óbvias ou existentes. Então, um cargo mais de liderança exige uma formação mais generalista do que especialista, né? Sem dúvida. Enquanto um cargo técnico exige mais uma formação especialista. Interessante esse conceito. Agora, eu queria saber sobre transição de carreira, né? Se existe, como você fazer uma transição de carreira mais leve e se dá para você conseguir fazer essa transição mantendo o seu trabalho atual. Eu gosto de analogias e metáforas, como você pode, né, presenciar aqui nas nossas conversas. Quando eu estava na minha transição de carreira, eu ia nas minhas sessões de análise e eu falava para minha psicóloga assim: eu sinto que eu tô num rio, eu vejo a margem, eu vejo onde eu quero chegar, só que eu tô com o pé em cada canoa e eu não consigo remar na direção que eu tô indo, porque um pé tá em cada canoa. E a transição de carreira é essa sensação. Você está com o pé na carreira, o outro pé na outra carreira, você sabe onde você quer chegar, ou você tem pelo menos um direcionamento para onde é essa margem, mas por vezes você vai estar por algum momento nessa transição, exercendo, né, duas funções simultaneamente. É como uma corrida de bastão, que você vai passar o bastão para outra pessoa, mas tem aqueles metros ali que os dois estão com a mão no bastão, né? Então, essa transição, essa mudança, você muitas vezes é o bastão. Você não é nem uma pessoa e nem a outra, você está sendo o bastão numa fase de mudança. E saber disso me confortou muito, porque eu queria virar a chave, eu queria dormir de um jeito e acordar de outro jeito, ou simplesmente mudar, né, de um momento para outro. Eu lembro que quando eu saí da empresa e abri a minha empresa, fui empreender, uma sensação esquisita que eu tive foi andar na rua umas 10h30 da manhã e ver um monte de gente vivendo na rua. Eu vivia no mundo corporativo, eu vivia dentro de empresa, dentro de escritórios. Eu falava:
essas pessoas estão andando, um bando de desempregado, ninguém está nos seus escritórios. Eu tinha uma sensação esquisita de ver o mundo acontecendo e me deparar com essa realidade de que a vida acontece e as pessoas trabalham e a vida acontece. Você trabalhando e vivendo. Então, às vezes é uma coisa meio imatura, meio até infantil, mas a gente tem realidades na transição de carreira que a gente precisa entender que ela tem essa transição e ela acontece em momentos que são também, muitas vezes, você empreende no CNPJ do outro, né? Você está numa empresa, Sim. você está num CLT ou numa corporação e você começa a empreender ainda trabalhando, ou hoje em dia muita gente tem mais de uma atividade, né? Chega do trabalho, começa uma atividade. Muitas mulheres têm várias atividades, né? E aí cozinha para fora, faz artesanato, faz outras atividades também. Outra pergunta. Quais características costumam ser exaltadas ou criticadas em uma líder mulher? Tem uma pegadinha aí nessa pergunta, né? Eu falei há pouco, agora já não me lembro se foi nessa entrevista ou na outra que nós fizemos, foi nessa, que eu tenho uma liderança mais masculina no sentido de ter metas, né, direção, assertividade, e que quando eu exerço essa liderança de uma forma inconsciente, as pessoas às vezes, né, avaliam isso como uma certa arrogância ou agressividade. E isso é muito comum na liderança feminina. A mulher que ela é mais assertiva, ela é tida como agressiva. Enquanto que o homem que é assertivo é tido como um homem de grande visões estratégicas ou de um bom posicionamento. E essa qualidade, que é uma qualidade de ser assertiva, muitas vezes o gênero que faz você interpretar se é uma qualidade ou uma... Exatamente. Eu ia... Eu ia até comentar isso, mas eu acabei me abstendo. A assertividade, eu acho que ela é uma característica muito relativa para os olhos de quem olha. Porque quando você vê um homem sendo assertivo, você enxerga assertividade. Quando você vê uma mulher sendo assertiva, você enxerga uma braveza, você enxerga uma rispidez, você enxerga, às vezes, falando as mesmas palavras na mesma entonação. O fato de ser uma mulher assertiva, ela não é vista da mesma forma. Ela é vista de uma forma negativa. E isso eu acho que é uma coisa muito complexa, porque a assertividade, ela é uma característica importante para todas as pessoas se imporem como indivíduos, né? Principalmente quando eles estão num papel de liderança, né? Aí o gênero pega bastante nessa interpretação. Tem uma figurinha que frequentemente aparece aí nas redes sociais, que compara um homem dando fast food para os filhos e a mãe dando fast food para o filho. Aí a legenda o homem é um paizão, a mulher é uma mãe ruim porque está dando fast food, né? Aí tem o pai com um bebê aqui no canguru, empurrando o carrinho de bebê e dando mão para uma outra criança. É um paizão. A mãe é uma coitada, Então, é a mesma figura, com a figura do homem, a figura da mulher, e aí a legenda é aos olhos de quem vê a interpretação diferente para a mesma cena. Então, a questão dessas habilidades, aí sim, o gênero, ele tem aos olhos de quem vê, uma diferença relativamente substancial aí nessa avaliação. Por que a empatia, a escutativa, a colaboração ainda são atitudes subestimadas em cargos de liderança? Porque elas ainda não sabem, as lideranças, né? Na sua grande maioria, apenas
13% das lideranças, né, de C-level são exercidas por mulheres ainda. Então, a história o perigo da gente ter uma história única. A gente ainda não tem as histórias exercidas com bastante referência feminina para a gente entender o poder e o potencial que essas características e habilidades trazem para as corporações e para os negócios. A gente vai absorvendo esse histórico, vai tendo essa bagagem à medida que mais mulheres estão em cargos de liderança, a gente tem essas histórias para contar, mas a gente ainda tem poucos exemplos. E dizem os estudos, a gente não consegue tangibilizar isso ainda, mas dizem que nós teríamos menos guerra se os países fossem liderados mais por mulheres do que por homens. A gente vive um momento bem crítico, né, social, com muitas guerras acontecendo, guerras comerciais, e a gente não saberia dizer, porque a gente ainda não teve historicamente essa referência, mas estudos já mostram que, por exemplo, mulheres em cargos políticos de liderança são menos corruptas, né? Tem menos desvios financeiros, tem menos corrupção. Então, alguns estudos já conseguem mostrar essas indicações, mas a gente ainda não tem histórico suficiente no mundo para saber se, por exemplo, numa situação como a gente vive hoje, a gente teria menos guerra. Bom, vamos acabar por aqui. Eu agradeço muito a sua presença aqui novamente. Conta aqui para os nossos telespectadores um pouquinho das suas redes sociais e onde eles te encontram. Vai ser um prazer me conectar com vocês. As minhas redes mais ativas, eu estou no LinkedIn, como Elisa Rosenthal. Nas redes sociais, no Instagram, Elisa W. Rosenthal. Você pode também encontrar meu trabalho pelo meu site, elisarosenthal.com.br. E o meu projeto hoje é o Instituto Mulheres do Imobiliário. Vocês também podem acessar nas redes e o site. Muito obrigada pela sua presença, Elisa. Estou muito feliz de ter te recebido aqui. Eu espero que vocês tenham gostado também dessa nossa conversa super profunda. E para as mulheres que são líderes e que estão assistindo aqui, tentar trazer uma liderança mais consciente para os seus ambientes de trabalho ou até uma liderança familiar. Isso serve para qualquer liderança de qualquer ambiente. Eu sou a Natália Duarte, Nath Nutricionista, e esse foi mais um Entre Elas aqui na TV Judaica. Não deixe de nos acompanhar.